A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, sou a Bispa Eliane, trazendo para você o devocional de hoje. O tema é não temas os gigantes. O versículo 1 Samuel 17, 37, que diz assim: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras dos ursos, me livrará da mão dos filisteus. Imagina por um momento que você é Davi. E está no campo cuidando do seu rebanho, quando de repente é levado para encontrar com um profeta, ou seja, o profeta Samuel. Ele derrama óleo na sua cabeça e diz que você vai ser o próximo rei de Israel, ou a próxima rainha de Israel, se você for mulher. Bom, você não recebe uma coroa naquele momento. Nenhuma carruagem com uma proteção do serviço secreto está te esperando. Então você volta para o seu rebanho e tudo volta ao normal. Eu me pergunto se muitos dos salmos de Davi, que Davi escreveu, não tinha sido a ele enquanto ele cuidava das ovelhas. Talvez um dia ele tenha começado a pensar sobre como aquelas ovelhas eram dependentes dele. Como ele precisava levá-la até o riacho para beber água, para se alimentar. E talvez isso tenha lhe ocorrido. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz às águas tranquilas, como Salmo 23, 1 e 2. Então um dia, o pai de Davi enviou ele para visitar os irmãos, que estava na linha de frente de batalha do exército de Saul e se encontrava ali na frente do exército de Israel. Os israelitas estavam enfrentando quem? O gigante filisteu. Isso mesmo, Golias. E Golias ali provocava o exército de Israel todos os dias. Todos estavam apavorados, incluindo os fortes, robustos irmãos de Davi. E o próprio rei Saul estava aterrorizado. Davi perguntou: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Preste atenção, Davi não olhou o tamanho do gigante, ele olhou o tamanho do Deus do exército. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Eu, seu servo, irei lutar contra ele. O Senhor, que me livrou das garras de ursos e de leões, ele também vai me livrar aí desse gigante. Ele já tinha vivido experiência com Deus. Fé significa comunhão, experiência. Talvez o teu medo é porque você ainda não teve experiência. Você ainda não está em comunhão. Porque quando a gente tem comunhão, experiência, a gente não tem medo. Davi já tinha tido experiência com ursos e leões e sabia que não seria aquele gigante que ia desafiar, que Deus já tinha dado livramento antes e daria novamente. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor livrou verdadeiramente Davi das garras ali do nosso personagem, porque o fundo acabou, entrou do fundo, do personagem Davi. E o que Deus está dizendo aqui para mim e para você nessa noite? Avançando rapidamente para o final dessa história, agora já sem fundo. Encontramos Davi derrubando Golias com uma funda, uma pedrinha, Davi estava olhando para o seu gigante à luz de Deus,
à luz de Deus. Ele não estava olhando para o gigante à luz da capacidade física dele, humana dele. Ele estava olhando para o gigante à luz de Deus, né? Aquele mesmo Deus que livrou ele de ursos e leões. Ele não estava olhando para Deus à luz do seu gigante. Ou seja, ele não estava olhando para Deus e falando, meu Deus, olha o tamanho desse gigante. Mas ele estava olhando para o gigante falando, olha aí, seu gigante, você não conhece o tamanho do meu Deus. Essa precisa ser a minha, a sua, a nossa experiência. Amém ou não amém?